Há um anseio profundo em cada um de nós, uma busca incessante por algo que preencha um vazio que nem a carreira mais bem-sucedida, nem a família mais perfeita, nem as conquistas mais elevadas conseguem satisfazer. Você já se sentiu assim? Como se estivesse em uma sala cheia, mas ainda assim, completamente sozinho? Ou como se a sua fé, que deveria ser a sua âncora, estivesse flutuando à deriva, sem rumo, sem força? Muitos de nós, mesmo dentro da igreja, vivemos uma vida cristã que parece uma rotina, uma performance, mas que não se conecta com a realidade poderosa que a Bíblia nos promete. Olhamos para a história dos apóstolos, para os grandes avivamentos e nos perguntamos: por que não comigo? Onde está o poder que transformou o mundo? E a resposta: amigo, não está em um lugar distante ou em um tempo passado. A resposta está aqui e agora, bem ao seu lado, na presença mais íntima, no companheiro mais fiel, no agente de transformação mais poderoso que o universo conhece. Ele é a terceira pessoa da Trindade, e ainda assim, para muitos, ele é a figura mais misteriosa, mais esquecida, mais subestimada. Aquele que está presente em cada pensamento de amor, em cada ato de bondade, em cada inspiração que nos leva a fazer o bem. Ele é o Espírito Santo. E neste vídeo, minha intenção não é apenas te dar informações, mas te guiar para um encontro. Um encontro que vai redefinir sua fé, reacender sua paixão e te mostrar que a vida que você sempre sonhou, a vida abundante, a vida com propósito e poder, não é uma utopia, mas uma realidade acessível. Uma realidade que começa com o simples ato de abrir seu coração e dizer: vem, Espírito Santo. Vamos explorar as razões porque, mesmo em meio à busca por significado, tantas pessoas, mesmo aquelas que se identificam como cristãs, acabam ignorando essa presença divina, relegando-a a um segundo plano. Veremos como essa desconexão é a raiz de uma vida espiritual morna e sem o poder que Deus prometeu, e como você pode mudar esse cenário a partir de hoje, descobrindo que o Espírito Santo não é apenas um conceito, mas a força viva que pode te levar a uma clareza profunda, um autoentendimento e uma fé inabalável. Pense por um momento sobre a sua vida espiritual. O que vem à sua mente? Talvez as orações que você faz, a leitura da Bíblia, os louvores na igreja, ou até mesmo os desafios que você enfrenta na sua caminhada. Tudo isso é importante, mas o que frequentemente acontece é que, em meio a todas essas práticas e atividades, o personagem central acaba sendo esquecido. O Espírito Santo, para muitos, se tornou um conceito, uma doutrina para ser estudada, mas não uma pessoa para ser conhecida. Nós o mencionamos nas orações, cantamos sobre a sua presença, mas na prática nossa vida diária continua como se ele não existisse. Por quê? Talvez seja porque a nossa mente racional busca explicações lógicas para tudo. O Espírito, por definição, é invisível, imaterial, e isso pode nos assustar. Como podemos nos relacionar com algo que não podemos ver, tocar ou ouvir com os nossos ouvidos físicos? Vivemos em uma cultura que valoriza o tangível, o mensurável, o resultado imediato. E o trabalho do Espírito muitas vezes é sutil, silencioso, um sussurro que se perde no barulho da nossa pressa, das nossas preocupações, dos nossos medos. Nós nos acostumamos a pedir por milagres, por curas, por provisão, mas esquecemos de pedir pelo doador de todos esses dons. O Espírito Santo não é um gênio da lâmpada, pronto para realizar nossos desejos. Ele é a presença de Deus em nós, o conselheiro, o intercessor, o amigo mais próximo que você poderia ter. E quando o ignoramos, o que ignoramos, na verdade, é a própria fonte do poder, do consolo, da sabedoria e da direção que tanto buscamos. Nós tentamos viver a vida cristã com as nossas próprias forças, com o nosso próprio esforço,
E o resultado é uma vida de frustração, cansaço e uma sensação de que algo está faltando. O Espírito Santo está sempre nos chamando, não com um megafone estrondoso, mas com uma voz mansa e delicada. A pergunta não é se ele está falando, mas se nós estamos dispostos a parar e ouvir. A verdadeira fé não se baseia apenas no intelecto ou na tradição, mas na experiência pessoal com a pessoa do Espírito Santo, que nos leva a uma conexão genuína com o Pai e o Filho. Nós crescemos ouvindo nomes para Ele: Consolador, Promessa do Pai, Água Viva, Fogo Consumidor. Esses nomes são lindos, mas podem, ironicamente, dificultar a nossa intimidade com Ele, tornando-o algo que se estuda, em vez de alguém que se conhece. Para muitos, Ele é um poder que usamos, um tipo de força mágica que, se usada corretamente, nos dá o que queremos. Mas essa visão é rasa, superficial e nos rouba o relacionamento mais transformador que poderíamos ter. Quem é Ele, de verdade? Pense em alguém que você ama e admira profundamente, alguém que te entende sem que você precise dizer uma única palavra. O Espírito Santo é isso. Ele é o pensamento de Deus, a mente de Cristo manifestada em nós. Ele não é uma energia, mas uma pessoa com emoções, com vontades, com a capacidade de se entristecer e de se alegrar. E a sua maior alegria é nos guiar, nos ensinar, nos amar de uma maneira que transcende qualquer amor humano. Ele é o intérprete do coração de Deus para o nosso coração. Sabe aquela vez que você leu a Bíblia e uma passagem que você já tinha lido 100 vezes, de repente saltou aos seus olhos e fez todo o sentido? Foi Ele. Aquela intuição, aquela convicção silenciosa que te impediu de fazer algo que você sabia que não era certo. Foi Ele também. Ele não age de fora para dentro, mas de dentro para fora, transformando a nossa natureza, moldando o nosso caráter, nos tornando mais parecidos com Jesus. Entender quem o Espírito Santo é, na essência, é o primeiro passo para uma vida de intimidade. É reconhecer que você não está sozinho, que a presença de Deus vive dentro de você e que essa presença está sempre disponível, sempre acessível, sempre pronta para te ouvir, te consolar e te guiar. Ele não é um convidado que chega para a festa e vai embora. Ele veio para fazer morada. E quanto mais você entende o que isso significa, mais profundo se torna seu relacionamento com Deus e mais autêntica sua jornada espiritual se torna. É um convite para deixar de lado a religiosidade e abraçar uma vida de comunhão real. Se o Espírito Santo é essa presença que habita em nós, por que tantas vezes nos sentimos perdidos, sem direção, como se Ele estivesse em silêncio? A resposta não está na ausência da voz dele, mas na presença de tantas outras vozes. A voz da nossa ansiedade, do nosso medo, do que os outros pensam, do que a cultura nos diz que é importante. É como tentar ouvir um sussurro em meio a um show de rock. A voz está lá, mas o barulho é ensurdecedor. O segredo para ouvir o Espírito Santo não é apenas um ato de audição, mas um ato de sintonização. É a prática intencional de silenciar as outras vozes. Pense na sua vida como um rádio. Você precisa encontrar a frequência certa para ouvir a música que deseja. E a frequência do Espírito Santo não é a da correria, da autopromoção ou do ativismo frenético. A frequência dele é a da paz, da quietude, da entrega. Como sintonizar? Comece com algo simples. Silencie por 5 minutos e respire. Peça a Ele que se manifeste, não com um trovão, mas com uma convicção gentil. Comece a ler a Bíblia não apenas como um livro de história, mas como a sua carta de amor para você, pedindo a Ele para iluminar o que está escrito. Comece a orar não apenas com uma lista de pedidos, mas com um coração aberto para ouvir. A voz do Espírito Santo raramente é dramática. Ela é uma voz mansa, uma certeza que te acalma, um pensamento que te direciona para a bondade, para a verdade, para o amor. Ela não te leva a atos de pânico ou de orgulho, mas te conduz a um lugar de paz, mesmo em meio à tempestade.
A sua voz é o mapa para a vida que você foi criado para viver. A única coisa que você precisa fazer é aprender a silenciar para ouvir. Essa sintonização consciente não é um ritual, mas uma disciplina de amor que transforma cada momento da sua vida em uma oportunidade de caminhar com Deus, com a certeza de que você não está sozinho. O Espírito Santo não veio apenas para te consolar, te guiar ou te dar paz. Ele veio para te capacitar, para acender um fogo dentro de você que te leva a fazer coisas que você nunca imaginou que fossem possíveis. Muitos pensam nos dons espirituais como algo reservado para figuras bíblicas ou pastores carismáticos, como se fossem superpoderes místicos inacessíveis para o cristão comum. Essa é uma das maiores mentiras que nos contaram. A verdade é que cada pessoa que tem o Espírito Santo habitando nela tem pelo menos um dom espiritual, um presente de Deus para ser usado para o bem do reino e para o benefício das pessoas. Talvez você tenha o dom da palavra de conhecimento, e quando você conversa com alguém, uma luz se acende e você sabe exatamente o que precisa ser dito para tocar o coração daquela pessoa. Talvez seja o dom de encorajamento, e sua presença é como um bálsamo que levanta o ânimo dos que estão desanimados. Talvez seja o dom da fé, e você consegue orar por situações impossíveis com uma convicção que desafia a lógica. Esses dons não são para que você se sinta especial ou superior. São ferramentas para que você seja um canal do amor e do poder de Deus no mundo. Mas o que acontece se você tem essas ferramentas e as deixa enferrujando? Elas perdem a sua utilidade. O Espírito Santo quer te usar e Ele está te dando tudo o que você precisa. Ele é o combustível e o fogo já está dentro de você. O que você fará com ele? Você continuará a mantê-lo sob uma tampa ou você vai deixar que ele se espalhe, iluminando e aquecendo tudo ao seu redor? A ativação dos dons começa com a permissão, com um sim sincero do seu coração e com a prática, usando o que ele já te deu, mesmo que pareça pequeno. O Espírito Santo te capacita para uma vida de serviço e impacto, transformando sua existência em uma expressão viva do amor de Deus. Talvez você esteja pensando, isso tudo é bonito, mas e a minha realidade? E a luta contra a minha raiva, os meus vícios, a minha falta de perdão, a minha constante sensação de não ser bom o suficiente? A verdade é que ninguém consegue transformar a si mesmo. Ninguém se liberta da noite para o dia daquelas correntes invisíveis que nos prendem. Tentamos com força de vontade, com resoluções de ano novo, com promessas que quebramos no dia seguinte. E é aí que entra o poder transformador do Espírito Santo. Ele não é uma força de fora que te empurra, mas uma presença de dentro que te molda. Ele é o oleiro e nós somos o barro. O Espírito Santo nos convence do nosso pecado, não para nos condenar, mas para nos conduzir ao arrependimento, que é a porta para a cura e a restauração. Ele é o agente de santificação, o que significa que ele nos separa, nos purifica e nos torna mais parecidos com Jesus. Esse não é um processo mágico e instantâneo, mas uma jornada, um passo de cada vez. A cada vez que você escolhe perdoar em vez de guardar mágoa, é o Espírito Santo te dando a força. A cada vez que você escolhe a paciência em vez da explosão, é o Espírito Santo cultivando o fruto dele em você. A cada vez que você escolhe a bondade em vez da crítica, é o Espírito Santo te moldando. A nossa parte é simples, mas crucial: entregar. Entregar o nosso orgulho, os nossos vícios, as nossas feridas e permitir que ele trabalhe. É deixar de lutar por conta própria e começar a cooperar com o autor da vida, que está mais interessado na sua transformação do que você mesmo. Essa parceria com o Espírito Santo te liberta do fardo de tentar ser perfeito por si mesmo e te guia para uma vida de crescimento constante e graça. Chegamos ao fim de nossa jornada, mas esta não é a conclusão, é apenas o começo.
Tudo o que falamos sobre ouvir a sua voz, sobre os dons, sobre a transformação, não são metas a serem alcançadas, mas frutos de um relacionamento. A questão principal não é o que eu faço para ter o Espírito Santo, mas sim o que eu faço para me relacionar com Ele. A vida cristã não é uma corrida de 100 metros, mas uma maratona de intimidade diária. Manter a comunhão com Ele é como manter a chama de um amor acesa. É preciso tempo, atenção e intenção. Comece o seu dia reconhecendo a sua presença, convidando-o para cada momento, em cada decisão. Peça a Ele que abra os seus olhos para as oportunidades de ser luz, de amar, de servir. Oração não é apenas falar, é estar com Ele. Leitura bíblica não é apenas um estudo, é ouvir a voz dEle. Louvor não é uma performance, é uma expressão de amor. O Espírito Santo quer ser o seu melhor amigo, o seu confidente, o seu parceiro em todas as áreas da vida. Ele quer te encher de alegria, de paz, de esperança e te dar um propósito que vai muito além das suas próprias necessidades. Ele é o selo, a garantia de que você pertence a Deus e de que o Pai está preparando um lugar para você. Não o deixe de lado, não o ignore, não o subestime. Deixe que ele se torne a realidade mais palpável da sua vida. E prepare-se, porque quando você faz isso, a sua vida nunca mais será a mesma. O extraordinário de Deus se tornará o novo normal na sua vida.